Olá, bem-vindos à série de palestras de Abdu'l-Bahá no Ocidente, contidas no livro A Promulgação da Paz Universal. Esta é mais uma trilogia e o título é Quem decide o que é a verdade? A resposta a esta pergunta é crucial para os nossos dias. E neste primeiro episódio vamos falar da fábrica da realidade, quando a verdade se torna um produto, que tem sido uma construção neste mundo ocidental. A palestra de Abdu'l-Bahá é de 17 de abril de 1912, no Hotel Ansonia, em Nova York. Uma das palestras contidas neste maravilhoso livro, A Promulgação da Paz Universal, da visita de Abdu'l-Bahá ao Ocidente. E a ideia central é crucial para os nossos dias. Vivemos cercados por informação, por imagens e opiniões. Mas possuir informação não significa conhecer a verdade. Neste episódio apresentamos a palestra de Abdu'l-Bahá. Conheceremos o seu contexto histórico e observamos como o primeiro critério que Abdu'l-Bahá nos dá do conhecimento são os sentidos, que podem ser manipulados por aparências, imagens e, nos dias de hoje, algoritmos e narrativas construídas. Imagina um telemóvel iluminando um rosto numa sala escura. As imagens passam rapidamente no ecrã. E isso dá-nos uma falsa noção da verdade e de uma narrativa. Existe uma antiga expressão, segundo a qual todos nós conhecemos, de que a mentira tem pernas curtas. Talvez tenha. Mas agora também tem internet de alta velocidade, inteligência artificial, filtros, patrocinadores, uma excelente equipa de marketing e toda uma máquina construída à volta da comunicação social para fazer vingar uma narrativa. A verdade, por sua vez, muitas vezes chega discretamente. Vem acompanhada por um documento de 80 páginas. Documento esse que quase ninguém quer ler. A mentira? A mentira chega num vídeo de 15 segundos, apresentando-se com música dramática, grandes letras capitais e alguém a dizer: eles não querem que saibas isso ou isto. E pronto. A curiosidade foi capturada. A indignação foi ativada. E a investigação foi educadamente convidada a sair da sala. Queridos amigos, temos mais informação. Mas será que temos mais conhecimento? Nunca tivemos acesso a tanta informação, por variadíssimas vias. Carregamos no nosso bolso uma quantidade de conhecimento tal que é maior do que aquela que estaria disponível em muitas das grandes bibliotecas da antiguidade. Já se deram conta disso? Com certeza que sim. Só que passa-nos ao lado, porque já temos. Podemos saber quase instantaneamente o que está a acontecer do outro lado do mundo ou em qualquer ponto do globo. Podemos consultar livros, estudos, documentos, mapas, imagens e até formular perguntas que nos, nos facilitam a busca. Podemos conversar com pessoas separadas de nós por milhares de quilómetros. E, no entanto, nunca foi tão difícil responder a uma pergunta tão aparentemente simples. Isto é verdade?
Uma pessoa diz: Eu vi o vídeo. A outra, a outra responde: Para mim, isso não faz sentido. Vem uma terceira pessoa que declara: Foi sempre isto que nos ensinaram. E uma quarta pessoa vem encerrar a conversa, dizendo: Eu sinto no meu coração que é verdade. Se alguém ainda tentar fazer uma pergunta, corre o risco de ouvir: Essa é a tua verdade. Eu tenho a minha verdade. Já repararam? E isto é como é reduzir a verdade a uma pizza. Uma pizza. Já repararam? Cada um tem a sua fatia. E cada pessoa pode escolher os ingredientes que prefere, como aquelas pizzas mistas, que cada parte tem vários ingredientes. Sabem como é? Assim se transformou este critério da verdade. A experiência pessoal é real e a experiência pessoal merece respeito. Mas uma experiência pessoal não transforma automaticamente uma opinião num facto universal. Podemos ter perspectivas diferentes sobre uma montanha, mas isso não significa que cada um de nós possa decidir a altura da montanha de acordo com o seu estado de espírito. Convenhamos. Podemos interpretar a realidade de maneiras diferentes. Mas a realidade não é propriedade privada da nossa interpretação, da interpretação de cada um. Imaginem várias pessoas que estão a observar o mesmo objeto a partir de ângulos diferentes. É precisamente aqui que uma palestra proferida há mais de um século por Abdu'l-Bahá se torna extraordinariamente atual. Queridos amigos, em 17 de abril de 1912, no Hotel Ansonia, em Nova York, Abdu'l-Bahá examinou os diferentes caminhos através dos quais o ser humano procura alcançar conhecimento. Os sentidos, a razão, a tradição e, por último, a inspiração. A palestra foi breve, mas o conteúdo é poderosíssimo. Mas a pergunta que ela nos coloca atravessa toda a história da filosofia, da ciência e da religião. Como sabemos que aquilo que pensamos saber é realmente verdadeiro? Queridos amigos, deixem-me então dar-vos uma breve apresentação da fé Bahá'í, cujo figura Abdu'l-Bahá é das suas figuras centrais. Antes de entrarmos no conteúdo da palestra propriamente dita, é importante compreender quem era Abdu'l-Bahá e por que motivo se encontrava na América naquele ano. A fé Bahá'í nasceu na Pérsia, atualmente chama-se Irão, em meados do século XIX. Em 1944, o Bab, o arauto da fé Bahá'í, anunciou
anunciou que a humanidade estava a entrar numa nova etapa da sua história. O título, porque era conhecido Bab, significa a porta. Ele abriu, simbolicamente, a porta para uma nova era espiritual e preparou a humanidade para o aparecimento de um novo mensageiro de Deus. Esse mensageiro foi Baha'u'lláh. O nome Baha'u'lláh significa a glória de Deus, como encontramos escritos em variadíssimos livros sagrados das anteriores religiões. Baha'u'lláh veio ensinar que existe um só Deus, que a humanidade constitui uma única família e que as grandes religiões, todas e cada uma, procedem da mesma fonte divina. Abraão, Moisés, Krishna, Buda, Cristo, Muhammad, o Bab e Baha'u'lláh não devem ser entendidos como fundadores de projetos espirituais rivais, mas sim como os grandes educadores da humanidade. Como professores de uma mesma escola, eles aparecem em épocas diferentes, trazendo os ensinamentos necessários ao desenvolvimento humano em cada etapa da história da humanidade. Baha'u'lláh ensinou que a religião deve produzir unidade. Se a religião é fonte para a produção de ódio, fanatismo e separação, ela perdeu a sua finalidade. Baha'u'lláh ensinou que a ciência e a religião devem caminhar em harmonia. Que os homens e as mulheres perante Deus possuem a mesma dignidade espiritual. Que os preceitos e os preconceitos desses preceitos raciais, religiosos, nacionais e sociais precisam absolutamente de ser superados. Que a paz mundial não é apenas um ideal distante, mas é a próxima etapa necessária da evolução coletiva da humanidade. Baha'u'lláh vem ensinar que cada pessoa, cada um, possui a responsabilidade de investigar a verdade por si própria. Este é um princípio que já falámos noutras séries. O princípio da investigação independente da verdade. Baha'u'lláh foi perseguido, preso e sucessivamente exilado tão só por causa destes ensinamentos. Abdu'l-Bahá, o seu filho mais velho, partilhou desde a infância os sofrimentos do exílio e da prisão ao lado do pai, Baha'u'lláh. Baha'u'lláh, designou Abdu'l-Bahá como o centro do seu convênio e o intérprete autorizado dos seus ensinamentos e o exemplar perfeito de como esses ensinamentos devem ser vividos. Toda a sua vida foi esse exemplo, traduz esse exemplo. Abdu'l-Bahá não veio fundar uma nova religião. Ele vem mostrar como uma revelação divina tem o poder de transformar-se em vida, vivificar o espírito e o corpo humano. Através do serviço, no serviço, em justiça, em generosidade, em amor pela humanidade, por atos que correspondam a isso. Depois de passar a maior parte da vida como prisioneiro e exilado,
Abdu'l-Bahá recuperou a liberdade em 1908. Já com uma idade avançada, fisicamente debilitado por décadas de privações, ele iniciou uma extraordinária viagem de ensino ao Ocidente. Ele visitou o Egito, visitou a Europa, depois atravessou o Atlântico e chegou a Nova Iorque em 11 de abril de 1912. Aí, durante meses, ele percorreu de leste a oeste os Estados Unidos e o Canadá. Falou em igrejas, falou em sinagogas, em universidades, em organizações pacifistas, em associações de mulheres, em reuniões públicas e casas particulares. Encontrou-se com toda a espécie de representação humana, com cientistas, religiosos, intelectuais, estudantes, trabalhadores, pessoas ricas e pessoas marginalizadas. Visitou os que viviam em grandes mansões e visitou aqueles que não tinham onde dormir. Abdu'l-Bahá não procurava prestígio. Abdu'l-Bahá não procurava poder. Abdu'l-Bahá não veio procurar riqueza. O seu propósito era anunciar os ensinamentos do novo profeta, Bahá'u'lláh, para os tempos e para os dias de então e de hoje. E convidar a humanidade, vejam bem, a reconhecer-se como uma única família. Muitas dessas palestras foram, graças a Deus, registadas e reunidas no extraordinário livro A Promulgação da Paz Universal. A Promulgação da Paz Universal foi o título que o próprio Abdu'l-Bahá deu a este livro, a esta compilação. Este livro não é apenas um documento histórico. É como se nos permitisse entrar na primeira fila e escutar Abdu'l-Bahá a conversar com o mundo ocidental. Falando sobre paz, sobre religião e ciência, sobre educação, sobre igualdade, sobre justiça, sobre unidade, a natureza humana, a vida espiritual e sobre os grandes desafios de uma humanidade que começava a entrar na sua maturidade coletiva. Depois do falecimento de Abdu'l-Bahá, em 1921, o seu neto mais velho, Shoghi Effendi, foi nomeado por ele como o guardião da fé Bahá'í. As figuras centrais da fé Bahá'í são o Bab, Bahá'u'lláh e Abdu'l-Bahá. Shoghi Effendi não foi um novo profeta. Shoghi Effendi, como guardião da fé Bahá'í, protegeu a unidade da comunidade Bahá'í, traduziu importantes escritos de Bahá'u'lláh e explicou a relação entre a revelação de Bahá'u'lláh e a transformação da civilização. E ajudou a comunidade mundial a compreender a grandeza da visão que havia recebido. Voltaremos a Shoghi Effendi no terceiro episódio. Por agora vamos continuar. Porque aquilo que ele escreveu sobre o materialismo moderno parece descrever
com uma impressionante precisão muitos dos dilemas que a sociedade contemporânea enfrenta hoje, que todos enfrentamos hoje. Vamos voltar ao Hotel Ansónia e à pergunta-chave sobre o conhecimento. E as circunstâncias eram Nova Iorque, 1912, carruagens, automóveis, edifícios grandiosos e imensas multidões. A palestra que estamos a estudar aconteceu apenas 6 dias depois da chegada de Abdu'l-Bahá à América. No ano anterior, Abdu'l-Bahá fez uma viagem à Europa e durante a sua passagem por Londres e Paris, ele havia conversado com múltiplos filósofos e pensadores materialistas. Muitos defendiam que o único conhecimento verdadeiro era aquele que podia ser obtido através dos sentidos. Aquilo que pudesse ser visto, ouvido, tocado, pesado ou medido, isso seria real. Aquilo que não pudesse ser capturado por esses instrumentos deveria ser descartado. Era uma época de grande confiança no progresso material. A eletricidade, a eletricidade transformava as cidades. O telefone, o telefone encurtava distâncias. Os transportes, os automóveis, modificavam por completo a vida urbana. A aviação estava a dar os seus primeiros passos. E o ser humano parecia adquirir um domínio cada vez maior sobre tudo o que o rodeava, sobre a natureza. Mas Abdu'l-Bahá percebeu algo absolutamente essencial. O progresso dos instrumentos não garante a pureza das intenções de quem os utiliza. Uma sociedade pode aumentar extraordinariamente a sua capacidade de produzir conhecimento e, ao mesmo tempo, utilizar esse conhecimento para dominar, manipular, explorar ou destruir. Perdão. Pode descobrir como comunicar a grandes distâncias, mas sem aprender a comunicar com honestidade. Pode aprender a observar o universo, sem aprender a observar o próprio ego. Pode construir máquinas cada vez mais inteligentes, sem necessariamente tornar mais sábias as pessoas que as comandam. Eis uma das grandes questões desta palestra. O problema do conhecimento está apenas nos instrumentos que usamos? Ou também estará nos desejos, nos interesses e paixões da pessoa que utiliza esses instrumentos? Ciência não é materialismo. É muito importante fazer esta distinção. Abdu'l-Bahá não estava a proferir qualquer ataque à ciência e ao seu desenvolvimento e à sua busca. A fé Bahá'í atribui à ciência
atribui à ciência uma importância extraordinária. A ciência procura investigar a realidade através da observação, da experimentação, da comparação e da constante revisão das conclusões. A verdadeira ciência, a ciência autêntica, não diz eu nunca erro. Ela diz esta é a melhor conclusão que conseguimos alcançar com as provas disponíveis. Se surgirem novos dados, voltaremos a examinar. Queridos amigos, isto é humildade intelectual. O materialismo filosófico é outra coisa completamente diferente. O materialismo, quando se apresenta numa visão total da existência, afirma que apenas a matéria é real. Que o ser humano é essencialmente um organismo orientado pela sobrevivência, pelo prazer, pelo poder e pela satisfação das necessidades materiais. Ora, isto reduz o ser humano à sua natureza inferior, àquela que nos liga diretamente ao reino animal. Deixa-me dizer-vos, existe aqui uma pequena ironia filosófica. A frase somente aquilo que pode ser medido é real não pode ser colocada numa balança. Não pode ser medida com uma régua, um esquadro e um compasso. Não pode ser localizada num microscópio, num tubo de microscópio, num óculo de microscópio. Portanto, ela não é uma descoberta científica. É uma afirmação filosófica sobre a realidade. Meditem um pouco sobre isto. Ou seja, o materialismo bate à porta vestido de cientista. Mas algumas vezes esquece de mostrar a identificação. A ciência estuda o mundo material através de métodos adequados ao mundo material. O problema começa quando alguém transforma esse método numa afirmação absoluta sobre tudo o que existe. A ciência não precisa negar o espírito para ser ciência. E a religião não precisa de negar a razão para ser religião. O que Abdu'l-Bahá propõe é uma civilização na qual ambas sejam harmonizadas. Vamos agora dar mais um passo. Vamos dar o passo da relação entre o materialismo e o relativismo, corrente filosófica muito atual. A ciência contemporânea vive uma contradição curiosa. Por um lado, o materialismo afirma só é real aquilo que pode ser fisicamente demonstrado. Por outro, o relativismo vem afirmar não existe verdade objetiva. Cada um constrói a sua. A cultura consegue, assim, realizar uma espécie de, vou-lhe chamar, é uma acrobacia intelectual. Torna-se rígida como pedra,
quando se deseja excluir a dimensão espiritual. E líquida como água quando uma verdade moral começa a exigir responsabilidade. Se a verdade é inteiramente relativa, então a própria frase toda a verdade é relativa também é relativa. É lógico. Logo, não pode obrigar ninguém a aceitá-la. A afirmação desfaz-se a si própria. Mas o problema mais profundo não é apenas a lógica, o de ser lógico. Se não existe verdade comum, então quem decide qual é a narrativa que vai prevalecer? Geralmente, prevalece a narrativa de quem? De quem possui mais poder, mais dinheiro, mais influência, mais capacidade tecnológica, mais acesso aos meios de comunicação, ou simplesmente um vídeo mais bonito. Quando a verdade deixa de ser uma realidade a investigar e passa a ser algo que cada grupo pode fabricar, o conhecimento torna-se um instrumento de disputa. E então, deixamos de perguntar, já não perguntamos, o que é verdadeiro, para passar a perguntarmos qual a versão da verdade, dessa verdade, que mais me favorece a mim. Qual a versão que protege a minha imagem? Qual a versão que aumenta o meu poder? Que versão confirma aquilo que eu já queria acreditar? Qual é a versão que me dá mais seguidores? Vejam, queridos amigos. E é assim o intelecto que deveria investigar a verdade, a tornar-se e tornando-se o advogado das nossas paixões. E então o passo é a fábrica das narrativas. Toda a narrativa seleciona elementos da verdade, assim como a mentira. Isso não é necessariamente errado. Não podemos contar todos os factos ao mesmo tempo. Mas uma narrativa torna-se manipuladora quando seleciona, organiza ou oculta informações com o propósito de controlar a percepção das pessoas. Uma fotografia, uma fotografia pode mostrar algo verdadeiro dentro do enquadramento e, ao mesmo tempo, esconder tudo aquilo que ficou de fora desse enquadramento. Um dado estatístico pode ser correto, mas, ao mesmo tempo, ser capaz de produzir uma conclusão enganadora quando outros dados são omitidos. Uma frase. Uma frase pode ter sido realmente pronunciada, mas adquirir o sentido oposto quando ela é retirada do contexto onde foi proferida. A manipulação mais sofisticada nem sempre inventa todos os factos. Às vezes apenas escolhe cuidadosamente
quais os factos, que factos nos serão permitidos ver. Queridos amigos, uma meia-verdade pode ser uma mentira inteira. Nos dias de hoje, muitas plataformas são construídas para manter, captar a nossa atenção. E aquilo que provoca medo, raiva, prazer, desejo ou indignação costuma prender a atenção mais rapidamente. A verdade precisa ser compreendida. A indignação, essa, essa só precisa de ser sentida. Já repararam? A reflexão é lenta. A reação é imediata. O algoritmo, o algoritmo não precisa conhecer a nossa alma. A ele basta saber em que momento ficamos zangados, assustados ou fascinados. Algumas vezes ele percebe que estamos irritados até antes da nossa própria família. Já se deram conta disso? E começa, então, o algoritmo a oferecer-nos mais daquilo que alimenta essa irritação. Dessa forma, não vemos necessariamente o mundo como ele é. Dessa forma, vemos uma seleção do mundo construída para conservar o nosso olhar no ecrã. É nesse cenário que os 4 critérios apresentados por Abdu'l-Bahá se tornam urgentemente atuais. Então, o primeiro critério. Eu sei porque vi. Segundo, eu sei porque me parece lógico. Terceiro, eu sei porque sempre me foi ensinado assim. Quarto, eu sei porque sinto no meu coração. Abdu'l-Bahá examina cada uma destas afirmações e começa exatamente pelos sentidos. Assim, o primeiro critério é o critério dos sentidos. Nós conhecemos grande parte do mundo através dos nossos sentidos. Vemos uma cadeira e concluímos que ela existe. Olhamos para o céu e vemos o sol. Observamos as flores, as árvores e sentimos o seu perfume e comemos dos seus frutos. Ouvimos sons vindos do espaço exterior, da rua. Então, parece evidente. Se eu vi, deve ser verdadeiro. Mas Abdu'l-Bahá recorda-nos que os sentidos podem enganar-nos. Reparem, um espelho apresenta uma imagem que parece estar dentro do próprio espelho. No entanto, não existe uma segunda pessoa atrás do vidro. Imaginem-se no deserto. No deserto, uma miragem pode parecer um lago. A água parece real, mas a água não está lá. Quando estamos a navegar num navio, por exemplo, a afastar-nos do cais,
pode parecer que a Terra está em movimento. Uma chama, uma candeia, girada rapidamente, parece formar um círculo de fogo. Mas o círculo não existe. Existe apenas um ponto luminoso em movimento. O próprio Abdu'l-Bahá contou que, certa vez, viu no deserto uma miragem que parecia existir uma caravana inteira a viajar pelo céu. Os olhos viam a caravana, mas a caravana não estava no céu. Queridos amigos, em 1912, um espelho e uma miragem eram suficientes para demonstrar a fragilidade da percepção humana. Hoje, o espelho, o espelho ganhou filtros, iluminação profissional e, ocasionalmente, um contrato de publicidade. Uma imagem, qualquer imagem, hoje pode ser retocada, maquiada, transformada. Uma voz pode ser reproduzida de forma artificial. Um vídeo, um vídeo pode mostrar alguém a dizer palavras que nunca pronunciou. Vejam esses vídeos de fake news que por aí são propagados. Uma fotografia pode retratar um acontecimento que nunca existiu. A inteligência artificial pode produzir rostos, lugares, discursos e cenários aparentemente reais. A mentira, a mentira já não precisa chegar mal vestida. Ela hoje aparece em alta definição. Pode ter uma dicção impecável, uma banda sonora emocionante e uma legenda dizendo pesquisa científica, sem citar uma única pesquisa. Mas, reparem, há outra camada ainda mais profunda. Mesmo uma imagem verdadeira não nos mostra necessariamente toda a realidade. Assistimos a 10 segundos de um conflito e julgamos, através disso, conhecer toda a história. Vemos uma pessoa num momento de fraqueza e acreditamos conhecer todo o seu caráter. Lemos uma mensagem isolada e imaginamos compreender uma relação inteira. Os sentidos oferecem-nos fragmentos da realidade. A mente constrói uma história para ligar esses fragmentos. E muitas vezes confundimos a história construída pela nossa própria mente com a própria realidade. Ver não é o mesmo que compreender. Os sentidos são graças e dons que o Criador nos deu. São indispensáveis, mas não são infalíveis. São portas do conhecimento. Não são a casa inteira.
Eles mostram-nos uma aparência. A investigação, essa, precisa perguntar o que existe para além dessa aparência. Queridos amigos, eis-nos chegado agora ao encerramento deste primeiro episódio. Hoje conhecemos o contexto da palestra proferida por Abdu'l-Bahá em 17 de abril de 1912. Ficamos com um vislumbre da figura do Bab e do manifestante divino para os nossos dias, Baha'u'lláh, e o centro do convênio da fé Bahá'í, designado por Baha'u'lláh como a figura de Abdu'l-Bahá, aquele que proferiu estas palestras na sua viagem de ensino ao Ocidente. E o livro onde estas palestras estão incluídas, a promulgação da paz universal. Vimos também que esta crise contemporânea onde estamos mergulhados não é simplesmente falta de informação. É sim uma crise profunda de discernimento. Uma crise de finalidade. E, em muitos casos, uma crise de caráter. Temos instrumentos poderosos para conhecer a realidade. Mas esses mesmos instrumentos podem e estão a ser utilizados apenas para satisfazer paixões, conquistar poder, procurar prazer, obter reconhecimento ou manipular as outras pessoas. Descobrimos ainda que o primeiro critério do conhecimento, os sentidos, pode ser enganador. Mas se os sentidos não são infalíveis, será que podemos confiar completamente na razão? Se uma pessoa apresenta um argumento brilhante, isso significa que a sua conclusão é verdadeira? Ou a razão também pode ser contratada para trabalhar ao serviço do ego e das paixões? É possível utilizar dados verdadeiros para construir uma mentira? O que é que acontece quando uma tradição religiosa, política ou cultural ou social se transforma numa prisão? E quando dizemos eu sinto que é verdade, como podemos saber se estamos a ouvir uma inspiração elevada ou não apenas o fruto do nosso ego? Ou apenas um desejo que aprendeu a falar com uma voz espiritual? Queridos amigos, no próximo episódio entraremos nos 3 critérios mais perigosos e mais fascinantes desta palestra: a razão, a tradição e a inspiração. E talvez descobramos que o maior inimigo da verdade não seja a ignorância. Talvez seja a inteligência quando decide servir as paixões. Queridos amigos, a mentira nem sempre combate os factos. Às vezes, apenas os organiza para que contem a história que ela deseja.
Queridos amigos, espero que tenham gostado deste primeiro episódio, desta maravilhosa palestra de Abdul Baha. Estão todos convidados para o segundo episódio, onde vamos ver os outros 3 critérios sobre o conhecimento que Abdul Baha nos deixa e nos abre a porta para fazer uma reflexão profunda acerca de como nós estamos a compreender o conhecimento e a utilizá-lo nos dias de hoje em toda a nossa vida. Queridos amigos, se gostaram do vídeo, partilhem o vídeo com outros amigos para que eles possam ter conhecimento desta palestra tão rica e tão necessária para os dias de hoje. Despeço-me com amizade e carinho, um abraço para todos e até ao segundo episódio.